Físio, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Físio 10K. Eu sou Karen Martins, fisioterapeuta, e aqui eu ajudo fisioterapeutas a faturar R$ 10.000 por mês com atendimentos particulares. E o tema de hoje é: Físio, saiba como deixar o seu paciente encantado e pagando o preço justo sem reclamar. Nessa aula, você vai aprender que o encantamento deve ser feito desde o primeiro contato. E o que é exatamente esse encantamento que faz tanta diferença e é medido pelo seu faturamento? Então, nós vamos ver tudo isso na aula de hoje, né? E nos dias atuais, com tanta tecnologia, velocidade de informação e automatização em todos os processos, o atendimento humanizado, ele se torna um diferencial. Você já parou para pensar nisso? E é exatamente isso que vai encantar o seu paciente e pode ser aplicado em todas as etapas do processo. Quando eu falo todas as etapas do processo, é desde o momento em que esse paciente entra a primeira vez em contato com você, seja através das suas redes sociais, seja através do seu WhatsApp, se interessando e perguntando pelo seu serviço, assim como o dia que ele faz o agendamento e comparece na sua sessão, como é feito esse acolhimento, como você se posiciona frente às dificuldades, às dúvidas e os desejos desse paciente. Como você faz esse acompanhamento? Ele é humanizado? Ele não é humanizado? E como você dar a alta para esse paciente? Então, todas essas etapas pode ser gerado encantamento e exatamente isso que nós vamos falar hoje, né? Como você tem feito isso com os seus pacientes, né? E deve haver uma preocupação com essa experiência do paciente em todas essas etapas que eu falei, desde o processo de chegada até a alta. E exatamente isso que faz o seu paciente ficar e pagar o preço justo pelo seu serviço, sem reclamar e de quebra, sempre que ele tiver a oportunidade, ele vai indicar para os amigos dele e também para os familiares. Sempre que alguém disser, nossa, tô com uma dor, nossa, preciso de um fisioterapeuta, ele não vai medir esforços e você sempre será o fisioterapeuta lembrado para ele fazer esta indicação, certo? Agora, você também tem a opção de simplesmente responder para o responder o dia que ele entra em contato pelo seu WhatsApp, seja porque você está com pressa ou porque você está inseguro ou ansioso para fazer aquele agendamento, porque você está com uma baixa demanda de pacientes e você quer muito que aquilo aconteça, né? Ou de repente só está inseguro mesmo, ai meu Deus, o que eu respondo? Como que eu faço para responder esse paciente? Afinal de contas, tantos pacientes já entraram em contato e eu não consegui fazer essa conversão. Então, a gente vai ver alguns pontos nesse sentido, né? A questão é que se você está com pressa, se você está inseguro, se você está ansioso, mesmo que o paciente está do outro lado do celular, ele percebe, né? Se você está respondendo por responder ou se você está gerando este encantamento. Então, eu quero trazer esse nível de consciência para você entender que de fato isto é um diferencial, isto é o que faz o paciente ficar, isto é o que traz mais pacientes para a sua agenda e isso tudo é determinado pelo seu faturamento. Então começa aí a pensar como está o seu faturamento hoje, né? Por isso, você deve ter o conhecimento, então, de como gerar esse valor em cada etapa do processo, porque isso vai favorecer o agendamento desse paciente e, mais do que isso, a permanência dele para fazer um tratamento com você ou não. Mais ainda, se ele vai indicar o seu serviço ou não. E muitos fisioterapeutas acreditam ainda que apenas ter um bom conhecimento técnico é o suficiente para encantar o paciente. Lê do engano. Isso já foi há muito tempo, né? Isso já não funciona mais. Você ser bom somente na aplicação, você precisa ter muito mais conhecimento do que isso. E esse encantamento, então, é um dos pilares que faz aumentar a rotatividade de pacientes na sua agenda. Então, é muito importante você ter conhecimento sobre você e também sobre
o seu paciente. Quem são esses pacientes? Quais são as dores desses pacientes em comum, né? Do seu público-alvo? Quais são os desejos desse público? Quais são as dúvidas para garantir de fato esse encantamento? E quando eu falo conhecer sobre você, é quando você faz essa análise do quanto você fica seguro ou inseguro na hora de cobrar de um paciente. O quanto você se sente seguro e confiante na hora de passar as orientações para esse paciente. O quanto você se posiciona de maneira firme, com um tom de voz firme, com segurança, fazendo contato visual com este paciente. Porque tudo isso é sobre você e não sobre o seu paciente. Extremamente importante esse processo de autoconhecimento. Em primeiro lugar, né, a gente pensando em você enquanto terapeuta, para aí sim você conseguir transmitir todas essas mensagens para o seu paciente. Porque todos esses fatores fazem muita diferença, né? A diferença, então, de você saber encantar o seu paciente, ela vai ser medida, sim, pelo seu faturamento. Afinal de contas, se você encanta os seus pacientes, quanto mais você encanta os seus pacientes, mais eles ficam para fazer o tratamento, mais eles fecham o tratamento com você, mais eles se tornam propagadores da sua marca, do seu serviço. Então, isso literalmente funciona como uma engrenagem. Não tem jeito de você atender bem um paciente e em algum momento ele não falar sobre a experiência que ele teve dentro do seu serviço. Ou se alguém se manifestar pedindo um contato, ele não se pronunciar falando de você. Então, isso sim funciona como uma engrenagem, né? Extremamente importante que tudo funcione bem direitinho para que você aumente a rotatividade de pacientes na sua agenda através do encantamento. Caso contrário, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar sempre com aquela sensação de que está faltando alguma coisa e você não sabe identificar o que é. E logo mais eu vou contar a história de um caso real de uma fisioterapeuta que me dizia exatamente isso. E você vai ver como os resultados dela transparecia essa baixa consciência, né, sobre o comportamento dela perante aos pacientes e sobre a falta de conhecimento dos próprios pacientes, certo? Então, dedicar um tempo, então, para você entender melhor sobre encantamento e como gerar esse encantamento, vai sim mudar os seus resultados, mudar o movimento da sua agenda, mudar o seu faturamento, certo? Esses dias mesmo, o paciente entrou em contato pelo WhatsApp, né? O nome da paciente era Fernanda. Ela acabou encontrando o meu contato pelo Google, ou seja, ela não sabia exatamente nada ao meu respeito, nada sobre a técnica da qual eu aplicava e entregava resultado, ela não veio através de referências, né, o que normalmente facilita muito, o paciente já chega com a credibilidade que foi feita, né, por a indicação de algum amigo, e aí ela me manda um áudio dizendo exatamente o seguinte: Karen, eu já passei por vários médicos, continuo passando porque eu ainda não encontrei um diagnóstico. Eu já fiz diversos exames, inclusive fiz ressonância magnética e não tem nenhuma alteração para justificar os sintomas que eu apresento hoje. Eu tenho dores nas costas, dor na região abdominal, associado então ao estufamento, enxaquecas frequentes e ainda tenho insônia, eu não consigo dormir de jeito nenhum. Eu gostaria de saber se o tratamento que você realiza pode me ajudar. Eu poderia responder para essa paciente: "Sim, o meu tratamento pode te ajudar", ou eu poderia responder: "Olha, não, o meu tratamento não é para você", respondendo especificamente aquilo que ela me perguntou, né, ser direta ao ponto. Ou eu poderia dizer para essa paciente as técnicas que eu trabalho e como essas técnicas, então, poderiam gerar resultados para ela, né, e saber se ela já tinha feito alguma coisa parecido. Pelo que ela havia me contado, ela só tinha passado por médicos, né? Mas eu poderia então responder desse jeito. Ou ainda eu poderia pensar, poxa, já passou por tantos médicos, já fez tantos exames, ainda nenhum diagnóstico foi encontrado.
como que eu posso ajudar essa paciente, né? Mas eu tendo conhecimento que desde o primeiro contato é que se gera o encantamento e então a gente começa a estreitar esse laço de confiança com o paciente, eu pedi para que ela me explicasse melhor os tratamentos que ela havia feito, os médicos que ela havia passado e os exames que ela já tinha feito, né? Então ela falou: "Posso te mandar um áudio?" Eu falei: pode me mandar um áudio". E ela começou a contar a história dela, né? E aí ela fala: "Karen, eu comecei com todos esses sintomas de dor nas costas, dor, na região abdominal, estufamento, insônia, há bastante tempo já. Só que eu comecei a procurar mesmo através de exames faz mais ou menos um ano. E ela falou: não dá nenhuma alteração. Então eu já passei desde ginecologista, ortopedista, neurologista, gastro. Ela já tinha passado por várias especialidades. Todos os tratamentos tinham sido tratamentos medicamentosos, pensando na questão dos sintomas dessa paciente, né? Porque ainda não foi encontrada uma causa aparente ou específica. E aí começou a fazer tratamento medicamentoso. E ela falou: "Desde então que eu comecei a fazer tratamento medicamentoso, as minhas dores elas ainda estão na mesma intensidade, né. Então, assim, eu pensei em procurar um tratamento que é diferente dessa questão médica. E nesse sentido eu não fiz nenhum tratamento". Então, ela me explicou todo o histórico dela e foi aí que eu respondi de maneira personalizada, trazendo informações, né, referente à resposta de tudo aquilo que ela havia me contado na história. Então, eu respondi de maneira bem breve, né, falando exatamente o seguinte: Fernanda, a linha de tratamento da qual eu trabalho, a gente vai avaliar exatamente tudo o que pode interferir no seu caso especificamente. Então, vou querer saber como funciona a sua alimentação. Eu quero saber como funciona o seu estresse, eu quero saber como que está o seu estilo de vida, quero avaliar as questões físicas, né? Porque todos esses pontos, eles podem interferir nas queixas que você está me falando, né? E aí sim, eu vou falar para você como funciona o tratamento e se baseado nessas alterações na sua história que você está me contando, eu vou dizer para você como vai funcionar o tratamento. E aí a Fernanda ela simplesmente me respondeu o seguinte: legal, esse parece o tratamento ideal para mim. Agora imagina, se eu simplesmente tivesse, respondido: "Ah, serve para você, não serve para você. Ah, eu trabalho com a técnica X". Não, ouvi a história dessa paciente, eu peguei fiz um compilado de tudo aquilo que eu trabalho e agreguei valor na história da Fernanda. Então ela fez o agendamento dessa consulta, ela passou pela primeira consulta, e eu levei mais do que metade ali da hora, né, para ouvir a história dela e aí ouvir com muito mais detalhes. E no estilo de terapia que eu trabalho hoje, né, todos esses pilares de fato, eles fazem muita diferença. Então, vou trazer um pouquinho para vocês de maneira um pouco mais embasada, né? A alimentação, por exemplo, dela, ela comia bastante pão, leite, embutidos frios, né? E todos esses alimentos, eles já começam provocando um estufamento, principalmente a nível abdominal, né? Porque gera um processo inflamatório. São comidas, alimentos que favorecem esse estufamento. Então, será que se a gente não fizer alguns ajustes alimentares, e aí eu comecei também a passar essas orientações para ela, né? Se a gente fizer, então, alguns ajustes alimentares e validar, testar como que o seu corpo vai reagir, porque esses alimentos, eles geram esses sintomas. Assim como, né, pensando na dor que ela falava a nível abdominal, né, principalmente na parte baixa, ali a gente tem um pouco da parte visceral do intestino, ela também tinha uma cicatriz de um procedimento que ela fez para retirar o cisto de um dos ovários, então a cicatriz ela também favorece, na verdade, a falta de mobilidade deste movimento. E, mais uma vez, né, isso estava associado também, através da avaliação física que a gente fez, com o relato desta paciente.
assim como a dor nas costas, né? Porque a inervação da parte visceral, ela vem ali da região lombar. Então, o nervinho sai da região lombar, vai para a parte visceral e então pode ter essa disfunção, né? Uma víscera impactando em uma dor lombar ou vice-versa, uma alteração na região lombar impactando no sistema simpático ali da parte visceral. Então, olha como ouvir o que a paciente, ouvir a história da paciente, perguntar o que exatamente ela come. E aí a próxima pergunta foi, né? Como é o seu estresse? Então, ela levou mais um tempo ali me contando as dificuldades que ela vinha passando em relação à família dela, né? Que ela sentia muito, na verdade, porque ela está fazendo faculdade aqui na minha cidade, a família dela é de fora, mas quando ela voltava para casa dela, aqui ela se sentia muito sozinha, e quando ela voltava para visitar os pais dão muito mais importância para o irmão. Então, existe um sofrimento ainda ligado a questões emocionais. O que, durante a minha orientação, uma dessas orientações é: você precisa procurar ajuda de um psicólogo, porque isso também impacta na questão visceral, né? Uma vez que emoções, na verdade, liberam neurotransmissores, favorecendo, então, contratura da musculatura, diminuindo ali o funcionamento de algumas vísceras, né? Então, existe sim uma alteração vinda da alimentação, no caso dela, vinda das questões emocionais, quando eu faço essa avaliação física, ou seja, palpando as estruturas, uma musculatura rígida, uma cicatriz que interferia na região abdominal, né? E os alimentos inflamatórios também gerando dor de cabeça. E eu trouxe todas essas informações para a paciente, de maneira clara, para que ela conseguisse entender que o que você está comendo, Fernanda, está trazendo essa dor que você está me falando. O seu estresse e esse sofrimento psicológico que você está passando também gera alterações no seu físico, né? Gerando contraturas musculares, alterações fisiológicas. Então, eu preciso que você melhore a sua alimentação, eu preciso que você busque a ajuda de um terapeuta, eu preciso que você faça um plano de tratamento. E no caso dela, né, vou fazer esse acompanhamento, porque isso foi recente, né, durante 8 sessões. Só que uma vez que eu falei para ela exatamente tudo isso que envolve a vida dela, tudo isso que ela vem buscando há muito tempo e ninguém nunca havia questionado o que ela come, exatamente por que ela está triste, por que ela não está triste, isso é o que faz a diferença para o seu paciente. E digo mais, né? Hoje, nos dias atuais, assim, o paciente normalmente ele passa por médicos do convênio médico. E a consulta é muito rápida. Eu não sei se você recentemente passou por um médico, né? Mas eles deixam reservado na agenda deles, marcam paciente de 10 em 10 minutos. Então é o tempo do paciente entrar, falar, me dói a lombar. Ele já prescreve um anti-inflamatório, um analgésico e volta daqui 30 dias. Então, os médicos, na verdade, eles já não dão essa exclusividade para ouvir o paciente, o que se torna um diferencial quando você para ouvir a história do seu paciente. Então, por exemplo, no caso dela, que vem passando por muitos médicos, olha como o fato de eu ouvir, colher esses dados que são fundamentais e passar tudo isso para ela, seguida das orientações, favoreceram então que ela fechasse um plano de tratamento. E aí já fiz todo o agendamento nas próximas semanas e já dei todo o direcionamento do que ela tem que fazer. Então, no caso dela, o que gerou o encantamento? O fato de eu dar atenção, o fato de eu ouvir a história, o fato de eu passar todas essas orientações, né? E uma das coisas que também favorece demais esse encantamento é você, enquanto profissional, enquanto o paciente está ali contando a história dele, você fazer um contato visual, você manter a sua postura ereta, você falar com firmeza. Então, tudo isso favorece, né? Este encantamento. No caso dela, o encantamento começou então através do primeiro contato, depois do momento em que ela fez o agendamento e fez a primeira consulta, e a partir de agora continua, né, através do acompanhamento. Então, ela entendeu exatamente o que deve ser feito, o passo a passo, fechou o plano de tratamento e agora é fazer o acompanhamento dela, né, já que ela está em tratamento. Assim como a Fernanda,
Um dia eu também recebi uma mensagem, só que essa foi de uma fisioterapeuta, pelo direct inclusive, né, contando a história dela. E no caso dela, olha só o que aconteceu, ela é formada há mais de 20 anos como fisioterapeuta, e há 12 anos ela tem um consultório próprio, né, e aí ela relata ali na história: "Karen, eu tô com uma baixa demanda de pacientes, isso tem me preocupado um pouco, porque eu não gostaria de voltar a trabalhar para outras pessoas como eu já trabalhei lá atrás, só que eu tenho diversos cursos, né, eu já fiz curso de liberação miofascial, de massagem relaxante, de drenagem linfática, curso de ventosa, dry needling. Então eu tenho muitas ferramentas de trabalho, só que parece que ainda me faltam algo. Lembra que eu falei um pouquinho antes? Parece que ainda me falta alguma coisa, porque eu já tenho estrutura própria. Eu já sou formada em fisioterapeuta, já estou há 12 anos trabalhando com pacientes particulares, há 20 anos no mercado, muitas ferramentas de trabalho e baixa demanda de paciente, eu não consigo entender exatamente o que está faltando. E aí, conversando ali, fazendo uma conversa rápida com ela, né? Eu falei para ela: me manda, então, eu quero ver como que você responde para os seus pacientes quando eles se interessam. Pacientes não, né? Para os seus potenciais pacientes, quando eles se interessam pelo seu serviço. Uma vez que ela utilizava, inclusive, as redes sociais para fazer a divulgação, mas ainda assim não tinha aderência, né, desses pacientes. E ela começou a me mandar as mensagens das quais ela trocava ali com o paciente, né? E aí o paciente sempre vem com aquela pergunta, né? Seja via WhatsApp ou seja via rede social. Por exemplo, oi Karen, tudo bem? Gostaria de saber qual o valor da sessão e quando você tem disponibilidade. O que que essa fisioterapeuta fazia? Ela simplesmente falava: olha, o valor da minha sessão custa R$ 150, eu tenho disponibilidade para quarta-feira. O que que tem de errado nisso, Karen? Parece muito ingênuo, né? Parece que não tem nada de errado nisso. Mas não teve nenhum acolhimento dessa profissional em nenhum momento, em nenhuma das mensagens das quais ela compartilhou comigo. Então a resposta era sempre muito breve, muito direta ao ponto, muito mecânico e nada humanizado. Então ela não perguntava o nome desse paciente, né? Ou se ela tinha um nome ali, ela simplesmente também não falava, por exemplo, boa tarde, Bruna. Tudo bem? Vou te explicar certinho. Então ela simplesmente respondia: o valor é R$ 150. Então, todos os detalhes fazem a diferença e geram encantamento. Então, ela não perguntava o nome, ou seja, não tinha zero humanização nesse atendimento. Ela já respondia direto ao ponto, sendo que quando você pergunta, né, para o paciente, que era o que ela não fazia, me conta um pouco mais da sua história, como eu posso te ajudar, o que te traz até aqui, o que te faz buscar o seu serviço, e desde então que o paciente traga dados o suficiente para que você consiga extrair desses dados aquilo que você precisa, ou seja, a essência daquilo, das necessidades do seu paciente. O que de fato aquele paciente quer tratar? E aí sim, eu vou personalizar uma resposta baseado na resposta do meu paciente, assim como eu fiz com a Fernanda. E é isso que vai fazer o paciente se sentir acolhido. É isso que vai fazer com que o seu paciente fique encantado com a maneira como você parou para prestar atenção, o cuidado que você teve em ouvir a história dele, né? Então, no caso dessa fisioterapeuta, sempre eram, todas as mensagens que ela me mandou, sempre era muito mecânica. De todas as mensagens, ela tinha feito apenas um agendamento. E sabe por que que ela tinha feito o agendamento? Que a gente chegou à conclusão avaliando a mensagem? Porque esse paciente que buscou o serviço dela, ele veio por indicação de um médico, então ele falava: olha, eu preciso que você faça tal terapia. E aí ele buscou o serviço dela porque ela fazia essa terapia. Então ele comprou o serviço dela baseado na credibilidade do médico. Mas todos os outros pacientes que buscaram saber do serviço dela, nenhum fizeram agendamento. Então, é importante que você se atente ao nome, se atente à história, personalize a resposta para esse paciente. Caso contrário,
você não tem adesão ao agendamento, você não tem adesão à compra do tratamento, à finalização desse tratamento e, consequentemente, a repercussão da boa experiência para outros pacientes. Ou seja, o seu faturamento cai lá embaixo. Olha como o encantamento reflete lá no seu faturamento. Como o encantamento ele é medido pelo seu faturamento, a engrenagem funciona, tem que funcionar perfeitamente bem, certo? Então, se você gera o encantamento, desde o agendamento daquele paciente, isso vai sim aumentar a rotatividade de novos pacientes na sua agenda, isso vai fazer você faturar superior a R$ 10.000. Caso contrário, isso não vai acontecer. Então, esse mesmo encantamento, ele deve acontecer quando o paciente vai receber um diagnóstico, quando você vai passar as orientações. Se você passa essas informações de maneira personalizada ou não, de acordo com as necessidades de cada paciente. Entende como isso faz muita diferença? Se você não personaliza essa resposta, se você dá foco à sua técnica, à sua especialidade e não dá foco às necessidades do seu paciente, ele vai literalmente vazar, ele não vai ficar ali. Certo? Então, para você começar a gerar o encantamento, eu quero que você entenda que o paciente ele percorre um caminho, que inclusive eu já citei aqui com vocês, mas eu vou fazer o passo a passo. Então, qual é o caminho que esse paciente percorre? Quais são as etapas e como que você pode gerar o encantamento em cada uma dessas etapas? Vamos lá. A primeira etapa é quando o paciente então busca o seu contato para fazer entender um pouco mais sobre o seu serviço. Então, ele vai querer saber valores, ele vai querer saber disponibilidade, ele vai querer saber como funciona a sua técnica. E nesse momento, você vai gerar encantamento como? Primeiro, se preocupando com o nome dele, dizendo o nome dele. Antes mesmo de você responder qualquer informação, você vai fazer as perguntas certas para esse paciente. Então, você pode fazer perguntas do tipo: no que eu posso te ajudar? Por exemplo, Ana, no que eu posso te ajudar? Ana, o que te trouxe até aqui? Ana, me conta um pouquinho sobre a sua história para eu ser específica na resposta. Ou Ana, você já fez algum tratamento anteriormente, antes, né, de começar a buscar a fisioterapia? Então, essas informações elas vão começar a vir do paciente. E é essa resposta que você vai extrair para então dar a devolutiva para o seu paciente, de acordo com aquilo que ele precisa, de acordo com as dores dele, assim como eu fiz no caso da Fernanda. Então, primeiro, o paciente vai te procurar para fazer perguntas sobre o seu trabalho e você vai gerar encantamento do jeito que eu acabei de te falar. Depois, o paciente já entendeu como você, então, consegue ajudá-lo. Agora ele vai decidir se ele vai fazer o agendamento ou não. E uma vez que você consegue atender as expectativas e as necessidades dele em relação àquela pergunta, ele vai fazer o agendamento. Então, o segundo passo, qual é? Quando o paciente já está ali junto com você, né? Quando ele chega para a consulta. Esse próximo momento é extremamente importante que você pare, escute, né? Tenha também perguntas certas, mas você escute a história desse paciente, levante o máximo de dados, de informações possíveis. Eu normalmente levo em uma avaliação em torno de 30 minutos. E lembra o caso do médico que simplesmente pergunta onde dói, dói tal vértebra, né? Dói a lombar, dói a torácica, dói a cervical, ele vai lá dar um analgésico e tchau. Você gerando fazer o encantamento com o paciente é ouvir este paciente, escutar a história do paciente, se ele já fez algum tipo de tratamento ou não, se ele cuida da saúde física dele ou não, em termos de alimentação, se ele pratica atividade física, se ele tem estresse, como que é o estresse do dia a dia dele, porque tudo isso vai impactar nas orientações que você vai fazer para o seu paciente, tudo isso vai impactar nos resultados que você vai dar para o seu paciente e você vai ouvir a história dele sempre pensando em extrair quais são as necessidades desse paciente.
Então, aqui na consulta, o encantamento ele é gerado pelo fato de você ouvir a história, pelo fato de você questionar todos esses fatores de alimentação ao estresse e pelo fato de você, mais uma vez, se posicionar, fazendo contato visual, postura ereta, postura firme, transmitindo segurança ao seu paciente. Ninguém compra de profissional desanimado, desmotivado, inseguro. Então, cuide também do seu posicionamento para gerar essa segurança e esse encantamento. E aí vem a terceira etapa do processo. O paciente perguntou sobre o seu trabalho, o paciente veio na consulta. Agora, no momento final dessa consulta, você vai falar sobre o diagnóstico, né, da fisioterapia ali, o que você encontrou nesse paciente e vai dar as orientações. Então, é hora de você falar todos os achados físicos de maneira que o seu paciente entenda, sem utilizar muitos termos técnicos. E agora é hora de você expor os benefícios das suas técnicas perante ao quê? As necessidades, mais uma vez, daquele paciente. Não é falar de maneira geral e global quais são os benefícios dessa técnica, e sim pensando sempre no foco daquele paciente, certo? E aí, a próxima etapa qual é? O fechamento. Você já falou sobre o diagnóstico, você já falou sobre os benefícios antes de falar de valor, e agora sim vai chegar a hora do fechamento. E o que você vai fazer? Você vai falar o preço do tratamento. Então, Ana, nós vamos fazer, é importante que você faça 4 sessões, 6 sessões, 8 sessões, e o valor é 1.000, 2.000, 3.000 reais. Só que antes você já falou todos os benefícios, você já gerou o encantamento desse paciente. Então, o preço agora, ele passa a ser apenas uma informação e não uma objeção. Ai, tá muito caro. O paciente já entendeu o valor agregado que tem de fazer um tratamento com você, né? Então, isso tem que ficar claro para você, passar os benefícios antes de passar o valor. O valor, eu digo preço, né? Porque isso gera muito valor agregado aquilo ali. Então, o paciente decidiu se faz ou não, né, o tratamento, e agora é hora de você passar as orientações. E essas orientações você pode, por exemplo, né, passar por escrito. Você pode, se você está prescrevendo algum tipo de alongamento, exercício de mobilidade, você pode gravar os vídeos e mandar de maneira personalizada. Então, isso também gera um encantamento do seu paciente e faz com que ele siga as orientações que você está passando. Então, somado tudo isso, lembre-se sempre do contato visual durante o atendimento. Então, procure não ficar, por exemplo, mexendo muito no cabelo, balançando muito o pé, porque isso são sinais de insegurança, certo? E você pode melhorar nesse processo todo que eu falei, sabe como? Sempre que você tiver a oportunidade de gravar um vídeo na internet falando dos benefícios do seu trabalho, se expor, por exemplo, assim, alguém te convidou para dar uma aula, te dar uma palestra, você consegue treinar então todas essas habilidades, né, de segurança, encantamento, sempre que você estiver falando do seu trabalho. E quanto mais você faz isso, mais favorece a maneira como você vai expor ao seu paciente, certo? E lembre-se que uma pessoa insegura, ela não vende e ela não encanta o seu paciente. Agora eu vou recapitular aqui exatamente tudo que a gente falou para você aplicar esse passo a passo. Então, primeira coisa, o encantamento ele acontece desde o primeiro contato com o seu paciente, quando ele entra em contato ali para perguntar valores e em relação ao seu serviço. E você pode gerar esse encantamento em todas as etapas, sempre que você personaliza a resposta baseado naquilo que o paciente, baseado nas necessidades do seu paciente. Então, gerar o encantamento é perguntar o nome, dizer o nome, personalizar a resposta para esse paciente baseado nas necessidades dele e também você gera encantamento sempre que você transmite segurança através de um contato visual, de uma postura ereta, de se manter ali como uma voz firme. E então, quero que você lembre que nós temos algumas etapas, que é a jornada do paciente.
E você pode aplicar este encantamento em todas as etapas, favorecendo que o seu paciente ele pague o preço pela sua sessão sem reclamar. Então, a jornada do paciente, ele vai, primeiro, entrar em contato perguntando sobre o seu serviço. Segundo, ele vai fazer o agendamento e comparecer na sessão. Terceiro, você vai então falar ali, atender esse paciente e passar o diagnóstico, as orientações. Quarto, vai fazer o fechamento e quinto, você vai passar as orientações de maneira personalizada, certo? Tudo isso vai favorecer com que você feche cada vez mais, pacientes particulares, você receba mais indicações, você aumente a rotatividade de pacientes na sua agenda. E a consequência disso tudo, sabe qual é? Aumenta o seu faturamento. Agora eu quero que você comente aqui embaixo o que te impede de gerar este encantamento em cada uma dessas etapas.